Boa tarde, boa noite, né? Aqui já são 11 horas da noite, mas como vocês podem ver, a gente ainda tá no verão, então a gente ainda tem um pouquinho de sol da meia-noite. Bom, é muito bom estar aqui junto com vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, esse é o tema da apresentação, agrobiodiversidade para adaptação climática, né? E essa foto é uma foto bem legal que eu escolhi, porque não é a própria, não foi assim, não intencional, né? Isso é foto de uma paisagem no Nepal. É uma das paisagens tradicionais da Ásia, né? São as terraças de arroz, e você vê todas aquelas camadas de cultivo de arroz em toda a paisagem. Mas também a gente consegue ver aqui algumas árvores, e aqui no canto direito, né? A gente vê essa casinha que na Ásia a gente chama isso de pagoda, que é uma referência tem vários propósitos, né? Mas isso indica também que não só a agricultura está presente, mas também a cultura, né? A agricultura, mas a cultura. E na minha apresentação aqui eu sou florestal, como foi bem dito, mas durante a minha passagem, né, por esses países eu aprendi que a floresta também tem a ver com a agricultura, né? Então tá tudo interligado e eu vou mostrar como. Então a minha apresentação, se vocês tiverem algum problema durante é só escrever aí no chat, eu acho que eu consigo ver se vocês estão ouvindo direito ou não. Então, o sumário da apresentação é um pouquinho da minha história com a UFAM, né? A introdução sobre o tema, algumas medidas de adaptação e diversificação, um pouco sobre agrobiodiversidade, que poderia ser, nesse caso, nesse contexto, significa a seleção de espécies e seleção de variedades, considerações finais e um pouco sobre como é fazer mestrado e doutorado aqui na Noruega. Então, eu sou engenheiro florestal e sou da turma do ano de 2007 e 2011, né? Entrei em 2007, vocês podem ver aqui que muito mudou, né? Esse sou eu, aqui no trote de 2007, e aprendi, e também durante esse tempo, né, eu participei muito dos PIBICs, principalmente com a professora Isolde Ferraz, e também um pouco no centro de sementes com o professor Manuel. E, bom, fiz várias coisas durante esse período da UFAM, acho que foram os anos mais felizes, assim, da história recente no Brasil. E uma das coisas bem legais foi quando também, por exemplo, nessa foto aqui do canto, esse sou eu representando a UFAM num concurso internacional de estudantes de engenharia florestal na Rússia, né? Essa foi a primeira vez que o Brasil tinha sido convidado e foi selecionado eu e mais uma moça da Universidade de São Paulo. Então foi bem legal, a gente conseguiu o quarto lugar, mas a gente considera que foi o segundo porque os três primeiros foram da Rússia. Então, essa é um pouco da minha história também, né, de como foi. Então, eu comecei na UFAM em 2007 e até 2011. Durante esse tempo eu fui para o Centro de Sementes, onde eu conheci várias pessoas do CAT, que é uma escola de agricultura tradicional na América Latina, e é a primeira escola, primeira escola que possui um mestrado em ciências agrícolas de toda a região. Então é uma escola bem tradicional, bem conhecida nesse tema, onde eu fiz um mestrado em agrofloresta. Depois eu entrei no mundo uma organização que se chama CDR, que é um centro de pesquisa que compõe vários institutos ao redor do mundo, e o primeiro deles foi o World Agroforestry, né, que é o Centro Mundial Agroflorestal, e CRAF, a Bioversity International, que é a instituição que eu participo agora, e logo depois entrei no doutorado na Høgskolen aqui na Noruega, em 2018. E essas fotos também que eu escolhi aqui mostram um pouco da minha trajetória, né, saindo um pouco das árvores, todo aquele foco exclusivo de árvores e algo bem florestal, para pensando mais na parte de cultivos, né, café, logo depois os feijões da Ásia e um pouco de arroz. Então tudo isso pensando numa maneira integrada, né, não foi que eu fui abandonando a floresta, mas que eu fui integrando as árvores à paisagem agrícola. Então, pensando um pouco assim sobre a agricultura, né, a gente vê que a agricultura é um cultivo, é um setor dinâmico, né, vem mudando ao redor dos séculos, de milênios, e a gente saiu assim do homem das cavernas, né, onde cultivava basicamente com pedras e madeira, para hoje em dia ter toda essa maquinária que a gente vê, principalmente no Brasil e países desenvolvidos assim no setor agrícola. O grande responsável por esses avanços foi no último século, né? E um dos argumentos principais era que o mundo precisava de mais alimento, né? A segurança alimentar. E isso resultou em grandes avanços para a gente, por exemplo, cultivos que são enriquecidos com ferro, com nutrientes, melhoramento genético, variedade sei lá, de cultivos que são resistentes a pragas, e até no setor florestal também, por exemplo, aqui na Noruega, esse caminhãozinho aqui, esse trator é como a madeira colhida, né? Você só entra com o trator e vai colhendo a madeira automaticamente. No Brasil também isso
é uma realidade. E tudo isso tem um nome, né? O nome disso é Revolução Verde, e foi iniciado por esse homem aqui chamado Norman Borlaug. Ele foi um dos ganhadores do Nobel devido aos trabalhos que ele fez no melhoramento de plantas e toda a filosofia que foi implantada que deu início à Revolução Verde. E com isso também foram criados dois institutos, né? O CIMMYT e o IRRI, que são os precursores do CGR, que é a organização que eu trabalho hoje em dia. E a ideia dessas organizações surgiu no mundo pós-guerra, né? Depois da Segunda Guerra, onde a ideia era que tendo organizações voltadas para a agricultura e para pesquisa internacional, você poderia criar um mundo sem guerra. A realidade não foi essa, né, infelizmente, mas houve muita contribuição sobre isso, sobre o tema da agricultura. O problema é que, como eu falei, né, o início, a ideia foi reduzir a segurança alimentar, né, aumentar a segurança alimentar, mas o mundo ainda continua tendo esse problema. Por exemplo, esses são os dados da FAO, e no ano de 2019, ao redor de 26% da população mundial experimentou um nível moderado ou severo de insegurança alimentar. Isso significa que, por alguma razão, as pessoas não tiveram alimento ou alguma durante um dia ou durante o dia inteiro ou em algum momento do dia. Então, esse problema é muito comum na Ásia, na África e na América Latina, em algumas porções da América do Norte, na Europa, mas não tão comum assim. Então, esse problema ainda persiste. E agora, né, contrário do que Borlaug teve há 50 anos atrás, a gente tem um problema maior ainda que se chama mudanças climáticas, e as mudanças climáticas, elas têm efeitos diferentes ao redor do mundo, né? A gente pode, por exemplo, ver que regiões como a América Central e o Brasil terão a tendência de ter momentos mais secos, né? E isso pode afetar a produção agrícola, a produção florestal, e regiões, por exemplo, como a América do Norte, então, tem tendência de ter um melhor clima para cultivos, então significa que pode ter um aumento de produção, por exemplo, nessas zonas, mas também um aumento de pragas. Regiões como a Europa, por exemplo, o sul da Europa, vão ter problemas com a floresta. Então, por exemplo, muitas das espécies florestais da Europa hoje em dia, espécies que são comercializadas como madeira, podem perder suas áreas aptas no futuro devido ao aumento da temperatura no sul da Europa. E, por exemplo, regiões como a Ásia podem ter problemas com o aumento de chuvas. Então, a gente vê que o mundo está todo bagunçado e existem problemas diversos, e a gente não pode chegar só com uma solução para isso, né? Para todos esses problemas. Não existe uma receita para isso. E isso fez com que a ONU, né, a FAO e a ONU todo revisassem os objetivos do milênio e pensassem em objetivos para o ano de 2050, que é o ano que o CDA e todos nós está trabalhando para tentar melhorar um pouco, né? Espero que depois do Covid, todos os avanços ainda possam ser observados. Nesse trabalho, a gente foca principalmente na erradicação da pobreza, fome zero, e agricultura sustentável, igualdade de gênero e ação contra o clima, né, e a mudança climática e mitigação. Então, a gente percebe que a agrobiodiversidade é parte da solução. Um dos problemas da Revolução Verde foi que isso meio que deteriorou a produção agrícola e houve como uma perda da agrobiodiversidade. Houve um enfoque muito grande no melhoramento genético de poucas espécies, e isso meio que afetou algumas outras espécies de cultivos. Então, hoje em dia, por exemplo, mais de 80% do nutriente em todo o mundo, né, de toda a comida que é consumida no mundo, vem de menos de 10 espécies agrícolas, ou seja, batata, arroz, milho. Então, essas são espécies que são muito, muito mais usadas. Isso meio que resultou em um problema na perda de agrobiodiversidade. Mas a agrobiodiversidade é o fundamento da agricultura. Se a gente pensa na agricultura há 1000 anos atrás, né, a gente vê que foi daí que surgiu, ou seja, os agricultores os coletores iam selecionando plantas e de uma gama de várias outras plantas, né? Como a gente chama em inglês, um gene pool de várias plantas que foram selecionadas. Então, a biodiversidade é o fundamento disso. Ela ajuda a combater pragas e doenças, já que você reduz, né, o risco de ter uma espécie ou uma variedade ou uma só indivíduo que é vulnerável a uma certa doença, então reduz esse risco. E mitiga o risco climático, né? Quando você tem uma maior diversidade, você tem uma maior também aptidão no sistema. Então, existem várias maneiras de incluir a biodiversidade no sistema. Uma delas é incluindo novas variedades, né, diversificando com várias variedades do mesmo cultivo. Ou outra, por exemplo, seria a agrofloresta, que seria utilizar árvores dentro de cultivos. E esse ano a gente, revisando as nossas ações, né, para os próximos 20 anos, uma das coisas que a gente percebeu é que é necessário uma mudança na agricultura como a gente vê hoje em dia, da Revolução
Revolução Verde, onde existia uma intensificação energética muito forte, né? Você tem uma agricultura que é cheia que a gente chama de elementos que são fora do sistema e que às vezes podem resultar em erosão do solo e vários outros problemas que são muito difíceis de contornar se forem tomados de maneira errada. Eu não estou aqui falando contra o uso de fertilizantes ou agroquímicos. Eu acho que existe uma linha bem tênue e que existem comprovações de que o uso desses implementos ajudaram a fortalecer a agricultura em países mais pobres, na África, por exemplo. Então, não é que eu estou aqui criticando isso, eu estou falando que a gente precisa repensar essa estratégia para uma agricultura que possa ser menos dependente de insumos externos, para uma agricultura que pode ser mais diversificada, onde os agricultores possam ter maior resiliência durante a produção, né? Mas, como eu falei, eu não estou aqui advogando contra um nem outro, e o que eu falo é que essa transformação, ela tem que ser, que é o que a gente faz muito, é que essa transformação ela precisa ser orientada por dados. Isso não é uma novidade, né? Ou seja, não é que isso não deveria ser uma novidade, mas parece que agora é preciso dizer que tudo que a gente faz na ciência é movida por dados. Então, os nossos dados aqui existe um termo em inglês que se chama data-driven, que é uma coisa que significa que o processo de uma atividade é compelido por dados e não por intuição ou experiência pessoal. Então, a gente sempre está baseado no que é observado, né, dados empíricos, e disso gera um conhecimento, ou seja, você consegue entender o que esses dados te dizem, né, e daí você pode tomar uma ação em qual direção você vai tomar no devido tema, né. E, por exemplo, um colega meu, Van Zonneveld, ele escreveu esse artigo bem interessante, né, e esse esquema de como a gente pode ajudar no incremento da agrobiodiversidade no setor agrícola e florestal. Uma das principais coisas é entender o objetivo do agricultor e outras, por exemplo, é medir os fatores que facilitam essa diversificação, esse aumento da biodiversidade nos sistemas e medir os fatores que dificultam, os fatores que limitam essa diversificação. Medir os fatores de riscos climáticos, né, quais são as projeções futuras para sistemas agrícolas que são cultivados hoje em dia e quais são as medidas dentre todas as medidas, quais dessas a gente vai selecionar para o sistema, e a gente depois tem no ponto 7, a gente faz uma avaliação e o aprendizado, né, para ver se realmente a decisão foi tomada foi correta. Então, é todo um processo que segue uma linear, mas os últimos 2 passos é um ciclo. E aqui algumas regiões de onde a gente esteve trabalhando, né, está trabalhando atualmente, na América Central, no chifre, né, eles chamam Africa Horn, ou no chifre da África, aqui na Etiópia, e na Southeast Asia, na Ásia, principalmente na Índia. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi, por exemplo, medir as medidas de adaptação, né? A primeira coisa que eu falei lá foi medir quais são os interesses do agricultor, né? O que o ser humano está interessado? Aquele mesmo exemplo da pagoda lá na foto do início da apresentação. Então, no artigo que a gente publicou há 2 anos atrás, a gente viu que os agricultores, quando eles percebem mudanças no clima, eles têm algumas medidas que eles tomam para adaptar o sistema. E uma das coisas interessantes que a gente viu é que a decisão que eles tomaram com maior frequência foi reflorestar e restaurar o sistema, né? Nesse caso, a gente entende reflorestamento e restauração como o uso de sistemas agroflorestais, porque como na América Central, geralmente, não existe tanta terra, né, como no Brasil, então os agricultores precisam aproveitar ao máximo o que eles têm da terra. Então, aí vem também a ideia do sistema agroflorestal, né, que você tenta aproveitar o máximo que você tem de uma área pequena. Então, nesse caso, eles foram tentando reflorestar e restaurar o sistema utilizando árvores. E isso é o que eu vou levar para o resto da apresentação aqui. Então, isso, como eu falei, tem uma interação via sistemas agroflorestais, né? Eles usam a ideia de sistema agroflorestal para melhorar o sistema, ou seja, diversificando e incluindo a agrobiodiversidade no sistema. Mas uma coisa que fez a gente se perguntar era quais eram as árvores que eles estavam usando, né? Se os agricultores decidiam incluir árvores no sistema, mas que árvores eram essas? Ou seja, será que essas árvores são realmente adequadas para os climas futuros? Ou seja, será que essas árvores não são também vulneráveis no clima futuro? Então, isso é uma pergunta que a gente levou também nesse estudo. E só dando uma pequena explicação aqui, né? Agrofloresta essa é uma definição de agrofloresta, existem várias, mas essa é a que eu gosto. Agrofloresta é o manejo intencional e simultâneo de árvores nos sistemas de cultivo ou pecuária. Então, significa que você está
tendo árvore, mas a árvore ela faz parte do sistema, ela está sendo manejada e ela está sendo colocada lá intencionalmente junto com o sistema. Não significa que você está só jogando árvores lá no seu cultivo e achando que isso é agrofloresta. Então, a primeira coisa que a gente veio ver aqui é a seleção de espécies, né? Como é que os agricultores estão selecionando essas espécies? Que é aquela parte que eu falei da primeira tipo de incluindo a agrobiodiversidade. Então, para isso, a gente começa, né, fazendo uma coisa que chama modelo de distribuição, ou em inglês é Species Distribution Models, que basicamente usa, né, a informação de onde a espécie ocorre, né, os nichos dela, onde ela ocorre nos climas atuais, né, do lugar, ou seja, você simplesmente pega o ponto de GPS ou as coordenadas geográficas de lugares onde a espécie foi observada, você linka esses dados com variáveis ambientais, ou seja, chuva, temperatura e várias outras variáveis que são importantes para o crescimento daquela espécie, e com base nisso você consegue criar uns modelos que conseguem conseguem estimar as áreas onde aquela espécie pode crescer atualmente e onde ela pode crescer no futuro. E isso é bem interessante porque ajuda a gente a tomar decisões e a identificar áreas vulneráveis para que a gente possa seguir com maiores ações naquelas áreas, onde a espécie poderia perder seu nicho, né, no futuro. Então, a gente fez a gente fez um estudo de caso com café e cacau, que são cultivos tradicionais da região centro-americana, né? O café é meio de vida de muitos agricultores na América Central. E a gente fez um estudo também com as árvores de sombra desses sistemas, as 100 árvores mais importantes nesse sistema. E a gente viu que, por exemplo, essas áreas vermelhas são áreas onde o café potencialmente vai perder espaço, ou seja, onde o clima nessas áreas supostamente já não vai ser tão apto, tão bom para o cultivo do café. Não significa que o café vai desaparecer de um dia para o outro, significa que vai ter muitos outros fatores ecológicos que vai limitar o crescimento desse café. E o cacau, né, que é essa figura de baixo, também existe um pouco de área onde vai existir uma perda grande, né, potencial. E isso ajuda a gente, por exemplo, a identificar onde a gente pode ter ações, ou seja, essas áreas vermelhas significam áreas onde a gente tem que trabalhar junto com os agricultores, identificando variedades de café mais resistentes à seca ou a temperaturas altas, ou e no caso do cacau, variedades resistentes à seca. Então, isso são coisas que ajudam a gente a medir estratégias de adaptação no sistema. E aqui, voltando mais para o que interessa, né, dos florestais, a gente viu que as 100 árvores mais abundantes, né, mais importantes dos sistemas agroflorestais da América Central são espécies muito vulneráveis, ou seja, principalmente aquelas que os agricultores preferem. Essas espécies elas estão ordenadas de A, B e C. A são as espécies de frutas, B são as espécies fixadoras de nitrogênio e C são as espécies de madeira. E elas estão ordenadas de cima para baixo, são as mais importantes para as menos importantes em termos de diversidade, né? De diversidade não, até esqueci o termo, mas de quanto frequência, qual é a mais frequente no sistema. Então a gente vê que goiaba, essas espécies são espécies muito vulneráveis, né? Quanto mais vermelho à direita, à esquerda, significa que a espécie está perdendo área, né? Significa que ela tá, da área que ela ocupa hoje em dia, ela vai perder área no futuro. Então você vê que existem muitas flechas vermelhas para a esquerda, e isso significa que a espécie vai perder área, pode perder área no futuro. O que preocupa muito a gente é a perda de área de espécies que são fixadoras de nitrogênio, que são espécies muito importantes em sistemas agroflorestais, porque eles ajudam justamente a fazer a reciclagem de nutrientes no sistema e a melhorar o solo. Então, isso é uma coisa que preocupou muito a gente quando a gente viu esse resultado e fez a gente fazer uma chamada, né, para as pessoas que tomam decisão na região de procurar novas espécies e identificar áreas onde a gente pode usar novas espécies de fixadores de nitrogênio para ajudar os agricultores a não perder essas espécies que para mim, são as espécies mais essenciais em sistemas agroflorestais. Você pode deixar de plantar espécie de madeireira, pode deixar de plantar espécie frutal, mas nunca deixe de plantar uma espécie fixadora de nitrogênio no sistema agroflorestal. E aqui, por exemplo, é um estudo que ainda está congelado na minha biblioteca de estudos, e como opções de como os agricultores podem melhorar os sistemas os seus sistemas, né? Eu peguei 2 estudos de caso de 2 fazendas na América Central, uma de café e outra de cacau, e aqui, por exemplo, você vê as espécies que são mais comuns nesse sistema, e a gente vê que das 6 espécies, por exemplo, na fazenda 2, fazenda 1, que é essa do canto da direita, né, da esquerda, você vê que a fazenda 1 tem
tem 5 espécies florestais, 5 espécies comuns, e dessas 5, só 2 serão espécies que potencialmente aptas naquele nicho, né, naquele nicho climático. E então, incluindo, por exemplo, o cedro, que é uma espécie altamente preferida. Todos os agricultores querem plantar cedro na região. Então, a gente vê que o cedro é uma espécie que potencialmente perde área nessa região. E a gente tem algumas opções para o cedro, né, como, por exemplo, o Calophyllus brasiliense. Eu esqueci o nome comum dessa espécie no Brasil, mas é bem comum de encontrar em sistemas em inventário. E outra é a Cordia leodora, né, e Cimaruba glauca, que são espécies de madeira bem importantes na região. Então, existem opções, né, que os agricultores podem ainda confiar, né, de espécies florestais que são interessantes para o mercado. Porém, o que acontece com esses... e esse aqui é um estudo bem interessante também no Brasil, né, para trazer um pouco a realidade do público. Esse aqui foi o que o João Diogo, não sei se vocês conheceram, ele é um estudante que defendeu a monografia dele em 2018. Ele esteve comigo na Costa Rica no ano de 2017 e a gente fez um estudo com espécies de palmeiras da região amazônica, incluindo a açaí, pupunha e eu acho que foi bacaba também. Açaí, acho que foram duas espécies de açaí e a pupunha. E aqui eu trago um exemplo da pupunha, por exemplo. Essas são a zona onde a pupunha supostamente tem os nichos aptos, né, onde ela pode crescer apta, e a gente vê que existe um potencial de que ela perca área, né, seja essa perda toda aí nessa área, esse vermelhão aí, significam áreas onde a pupunha potencialmente não será tão apta. Isso não significa que ela, como eu disse, não significa que vai desaparecer de um dia para o outro, significa que estratégias devem ser tomadas, como, por exemplo, irrigação, novas variedades, ou, inclusive, sistemas agroflorestais para melhorar o clima, né? Então, o que a gente aprendeu nesses estudos? É que as árvores mais preferidas são as mais vulneráveis, né? Eu gosto de pupunha e eu fiquei muito triste quando eu vi esse estudo do João. E a espécie, mas isso também dá um pouco de ideia do que a gente tem que fazer. As espécies subutilizadas são as mais adequadas para os climas futuros. A gente viu que as espécies que os agricultores preferem são as que mais vulneráveis, mas as espécies que eles têm lá na fazenda, ou seja, eles têm essas árvores nas fazendas deles, mas ao mesmo tempo eles não querem aumentar a frequência dessas árvores na fazenda. Então a gente viu que essas árvores são as árvores que têm maior potencial de crescimento. Um dos fatores principais significa que a árvore que o agricultor prefere geralmente são árvores que são de outra zona climática. Então elas já não estão tão aptas para aquela região. Então isso já meio que dificulta o seu nicho, né? Já as árvores que eles têm lá com pouca frequência são árvores que eles deixaram do cultivo anterior, ou quando era floresta ou quando era outro cultivo. Eles são árvores remanescentes do bosque, da floresta. Porém, alguns desafios, né? Como é que a gente vai conseguir semente para todo esse monte de árvore, né? Se eu vou recomendar para os agricultores essas espécies aqui, onde é que a gente consegue semente muda para isso? Esse é um problema que eu dou para o professor Manuel e a professora Ana Rúbia. É um envolvimento também da comunidade, né? Como a gente faz para ter um envolvimento da comunidade. Como os agricultores, por exemplo, uma coisa que acontece no Brasil é que existem estudos que dizem que principalmente com plantações florestais na Amazônia, é que quando o projeto acaba, né, a plantação acaba junto com o projeto, porque os agricultores, por várias razões, não seguem a plantação, não continuam com aquele esquema, principalmente porque demora muito, né? Você esperar 20 anos para ter retorno é algo que, para um pequeno agricultor, é algo bem complicado. Por isso que a agrofloresta é algo que ajuda a diminuir esses riscos e trazer um pouco de recursos no início do cultivo. Mas também, quais são os fatores agronômicos, né? Os modelos de nicho, eles não usam, como, por exemplo, variáveis de solo, a interação das plantas com outras plantas do mesmo sistema, que são fatores ecológicos importantes, né, fatores bióticos do sistema, então isso não leva em conta. E outra pergunta é como a gente vai escalar, como é que eu posso pegar essa informação aqui, os 2 exemplos aqui dessas 2 fazendas, e como é que eu posso replicar isso para toda a região? É um pouco mais complicado de fazer isso. E aí vem uma parte que é a que a gente chama de seleção de variedades, né, ou seja, imagina, a gente já veio aqui e já falou que é possível mudar a variedade, ou seja, os agricultores podem diversificar com novas variedades, mas e aqueles agricultores que ainda querem o cedro no seu sistema? E aqueles agricultores que ainda querem implantar café nessas áreas vermelhas, o que a gente faz? Então aí vem a parte de incluir diversidade genética de volta, né? Uma das coisas que foram perdidas com a Revolução Verde em vários cultivos é a diversidade genética de plantas, né? Então a gente está tratando de trazer isso de volta. O que a gente faz? Como árvore todo mundo sabe aqui, né? Eu espero. Árvore é um bicho, um ser vivo que demora muito para crescer, né? Então você vai ter aí 20 anos
ou no caso de algumas árvores, 5, 10 anos, para você ter resultado, por exemplo, sobre o crescimento e informação que pode ser útil para você criar modelos que ajudem a definir quais são as melhores árvores para certas áreas, por exemplo. Então, fica muito complicado para a gente fazer isso durante um doutorado, que dura 3 anos. Então, o que a gente fez foi, em vez de a gente focar em árvore, a gente decidiu focar num método, que é um método que pode ser aplicado também às árvores, mas que nesse caso a gente decidiu usar cultivos anuais. Por que cultivos anuais? Porque, por exemplo, na América Central a gente consegue plantar feijão, por exemplo, até 3 vezes no ano. É a safra, a safrinha e o resíduo da safrinha. Então dá para plantar ainda durante 3 anos. E com isso você, durante 3 vezes no ano. E com isso você consegue ter dados, por exemplo, imagina que em 3 anos você já consegue ter 6 épocas, né? 6 temporadas de plantio. E isso já é algo muito importante para você validar um método de testagem de genotipos, né? Ou variedades. Então, o que a gente fez foi mudar um pouco o foco, a gente saiu um pouco das árvores e foi um pouco para o cultivo agrícola, devido à facilidade de conseguir dados mais rápidos e maior número também, já que os agricultores estão interessados em provar essas variedades, porque são variedades de alimento que eles consomem e vendem no mercado local. Então, a gente chama isso de Citizen Science, que é ciência cidadã, e crowdsourcing é uma palavra em inglês que nada mais é a vaquinha, ou seja, não existe um tema técnico, eu acho, em português, mas no Brasil a gente chama isso de vaquinha. Então, vaquinha é todo mundo colaborando numa coisa só, e com essa colaboração a gente consegue juntar informação ou juntar dinheiro, como é o esquema da vaquinha, e ter um objetivo comum alcançado, com a contribuição de várias pessoas. Então, o que a gente fez foi na Etiópia, na Ásia, e na Etiópia, na Índia e na Nicarágua, a gente validou essa ferramenta, né? A gente fez uma prova de validação desse método com 3 cultivos, né? O cultivo do feijão, o trigo duro, que é o trigo que faz macarrão, e o quibe, e o trigo de pão. E, em total, a gente teve 12 mil parcelas, 2.400 parcelas distribuídas em 6 épocas de plantio durante essa região, durante esse tempo, né? E o que a gente faz é que, em vez de a gente dar para o agricultor, por exemplo, a gente está testando aí, vamos imaginar, 10 variedades de feijão. Então, em vez de a gente dar para o agricultor testar 10 variedades de feijão, a gente faz uma aleatorização dessas variedades, e a gente distribui para os agricultores, de maneira anônima, três variedades dentro dessas outras 10, e ele vai usar isso para testar sobre condições reais na fazenda dele, ou seja, ele vai comparar essas 3 variedades anônimas. A gente põe anônimo porque a gente não quer que ele saiba o que ele está avaliando e que ele, por conta disso, ele favoreça ou desfavoreça a análise dele. Isso é para evitar o que chama de sesgo. Então, viés. Isso é para evitar o viés na análise. Então, ele vai avaliar isso, e cada agricultor, né, desses 12 mil que a gente teve aí, cada um vai receber uma aleatorização diferente dessas variedades, e no final a gente põe tudo junto como se estivesse montando um quebra-cabeça. Então, a ideia é que a gente tem os agricultores, cada um observando variedades na sua fazenda, né, aleatorizada, e depois a gente pega a informação que eles oferecem para a gente, de como essa variedade cresceu na sua fazenda, né, eles dizem qual foi a que cresceu melhor e a que cresceu pior naquela região. A gente pega isso com os dados de GPS de cada uma dessas parcelas, a gente vincula isso com a informação diária, né, de temperatura e chuva que ocorreu durante aquela época, com a informação de manejo, qual foi o manejo que o agricultor deu para aquela variedade, para aquele sistema, e também a gente coloca informação sobre o DNA, ou seja, a gente tem algumas, por exemplo, no caso do trigo duro, a gente coletou amostras de DNA, o que chamam de SNPs, e esses SNPs são parcelas do DNA da planta, que podem ajudar a gente a identificar grupos, né, de genótipos que são ótimos para certas regiões. Então, isso ajuda a gente a monitorar as interações entre planta e ambiente de maneira real no campo, né? Ou seja, como é que ela ocorre de maneira real e em escala. Então, a ideia é derivar essas recomendações, né? Esse mapa colorido significa que a gente está recomendando diferentes variedades ou diferentes grupos de variedades para diferentes regiões climáticas. Então, o primeiro resultado aqui mostra, por exemplo, que a gente viu que esse nosso método, essa tabela aqui mostra quatro
abordagens que a gente usou para validar o modelo, né, o nosso método. E a gente primeiro usou uma parte que chama o modelo convencional, que esse que está escrito aí com no covariates, e a gente viu que esse valor que está aí nessa tabela, quanto mais alto, melhor, é o valor de pseudo R quadrado. E então a gente viu que o modelo que usa esse esquema aqui, que é o manejo, mais o clima, mais o DNA, é o modelo que sempre sai melhor em todos os três casos. Ou seja, você pode ver que o R quadrado é o maior de todos os três casos aí. Então, com isso, a gente conseguiu provar que o nosso modelo ele consegue rastrear a informação do clima conforme ela vai ocorrendo na região. E com base nisso, a gente consegue extrapolar as recomendações para futuros climas, ou seja, para a próxima temporada. Então, imagina que na próxima época de plantio, a gente tem o modelo climatológico prevê que vai ter uma seca muito severa. Então, com base nisso, a gente pode recomendar variedades que são adaptadas para aquela condição climática, naquela predição que foi feita para aquela época, né? Então, essa recomendação ela vai mudando conforme o que o modelo climatológico prediz. Então, isso é bem interessante porque os agricultores podem agora ter uma opção de sem risco. Porque imagina que você é um agricultor pobre, um pequeno produtor nessas regiões de estudo, e aí chega um técnico e diz para você, olha, essa variedade você tem que mudar, mas você vai mudar para qual? Sementes elas são muito caras, né, para um pequeno agricultor. Então, quando eles decidem mudar de variedade, é uma atividade de risco, ou seja, eles estão assumindo um risco de que aquela variedade vai funcionar no sistema deles. Agora, imagina que aquela variedade não funcionou. Então, ele perde o dinheiro e perde a produção. Então, com base nisso, nesse modelo, a gente vê que a gente consegue diminuir esse risco ao incluir o clima da temporada no modelo, né? Então, isso a gente consegue fazer com que exista um menor risco para o agricultor. A gente também moveu um pouquinho mais adiante e a gente fez uma parte que é a parte de seleção de genótipos. Ou seja, imagina que você tem aí uma população de árvores, como a castanheira, por exemplo. E essa população de árvores, ela tem vários tipos, existem várias populações, na verdade, né? Então, populações genéticas. Então, imagina que você quer identificar a população genética que tem maior potencial para certas regiões. Então, a gente validou essa ferramenta, eu tenho 5 minutos, a gente validou essa ferramenta com o trigo duro. E a gente viu, por exemplo, aqui nesse gráfico, a gente vê que esses pontos rosas aqui, eles são as variedades que os agricultores usam atualmente, e essas aqui fora são variedades que a gente recomenda para a região deles. E elas são variedades locais com potencial de adaptação para a região. Então a gente viu que ao incluir a análise genética nesse modelo, a gente consegue identificar populações genéticas que são ótimas para cada região climática. Isso é muito importante porque isso abre portas para programas de melhoramento genético. Por exemplo, imagina que você quer fazer um programa de melhoramento genético com a castanha. Então, você fazendo esse tipo de coisa, desse tipo de método, você consegue identificar populações genéticas que são mais aptas para cada região da ecorregião ou região microclimática. Esse estudo ainda está sobre under review, em revisão. E a gente viu, por exemplo, o que acontece com as aves, né? Eu acabei de falar, então, um exemplo, né? Eu falei da castanha, então a gente pode também usar isso para o açaí, por exemplo, espécies de madeira como paricá poderiam ser testadas. Mas como? Já que, como eu falei, a árvore demora 20 anos, ou 10 anos, ou 5 anos para crescer e dar resultado, né? Então, uma maneira da gente fazer isso, a gente está testando, né, com o cacau, e cacau é um cultivo perene, é uma árvore da Amazônia, e a gente está testando isso em Gana, onde a gente está vendo variedades de cacau que são resistentes à seca, né, à desertificação naquela parte da África ali, perto do Saara. E o que faz, a gente testa as variedades no primeiro estabelecimento delas, ou seja, a gente planta no sistema, no solo, e a gente está medindo o estabelecimento delas primário, né, durante o primeiro e segundo ano de crescimento, como um método de validação do modelo com espécies perenes. A gente tem uma fisióloga de cacau, né, que está trabalhando com isso, e ela fez toda a validação para que isso fosse possível com cultivos perenes. Então, isso seria bem interessante testar, por exemplo, na Amazônia, né, como a gente pode selecionar variedades de castanha, açaí, que são aptas para diferentes
regiões ou diferentes micro-regiões climáticas. Algumas considerações finais antes de partir para a parte da Noruega é isso, né, que a agrofloresta é uma excelente estratégia de adaptação, mas que é um pouco vulnerável com as espécies preferenciadas, né, preferidas pelos agricultores. Diversificar com espécies subutilizadas pode ser a melhor abordagem, ou seja, espécies que os agricultores não usam com tanta frequência, mas que estão presentes no sistema. Existem muitos desafios ainda na produção de sementes e mudas, né, dessas espécies, principalmente eu acho que mudas na parte logística e a semente na parte de identificação de matrizes e o envolvimento da comunidade, mas a gente vê que a ciência cidadã ela ajuda a melhorar esse problema ao trazer soluções que podem ser usadas em escala e que também aumentam o engajamento dos agricultores na diversificação, né, na inclusão de agrobiodiversidade nos sistemas para uma agricultura climaticamente inteligente. Bom, esse foi o que eu tinha para falar sobre a apresentação e esse é o meu e-mail.